Olá, pessoal, sétimo ano. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Bom, por aqui, né? Estamos indo nos preparativos, nas aulas online. Então, olha só. Antes de começar a aula, tá? Eu quero que vocês peguem a apostila, tá? Capítulo 6, tá? Página 386, que a gente vai falar sobre o predicado nominal predicativo do sujeito, ok? Então dá um pause aí, pega a sua apostila, abre direitinho na página 386 e aí volta para cá, tá bom? Então tá, olha só, o predicado nominal, eu já falei para vocês sobre ele, né? Até caiu na nossa avaliação, no capítulo anterior, né? Ele já apareceu. Mas aí ele vem agora nesse capítulo 6, dando mais detalhes desse predicado nominal, tá? Então, olha só, pessoal. Aí fala assim, ó, ele coloca uma oração, né, as seguintes orações. Ele fala assim, ó, no princípio eu tive medo. Essa é a grande verdade, né? E aí ele pergunta pra gente qual das duas possui um predicado nominal, tá? Então, olha só para lembrar vocês, né? Predicado nominal é aquele predicado que tem como núcleo um predicativo do sujeito, ok? O que é o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é uma função sintática, tá? É uma função sintática que indica a característica do sujeito, tá? Então, quando ele fala assim na segunda oração, ó, essa é a grande verdade. O verbo é o verbo ser conjugado, ó, é um verbo clássico de ligação. Já tinha passado para vocês, né, na outra aula, né, e tem aí também na apostila, a listinha daqueles verbos de ligação. E o ser é um verbo, né, que quase sempre funciona como um verbo de ligação. Então, essa é a grande verdade. O é um verbo de ligação. Ele está aí para ligar o sujeito, que é essa, né, a característica que é grande verdade. Então, o predicativo do sujeito aí é a grande verdade, tá? Então, a oração que tem aí um predicado nominal é a segunda oração. Essa é a grande verdade, ok? Então, o que caracteriza o predicado nominal é a presença do verbo de ligação, tá? Lembrando que o verbo de ligação é aquele verbo que indica estado. É diferente daquele verbo que é indicação. É diferente do verbo que é significativo, que é muito importante, tá bom? Então, a estrutura do predicado nominal é o verbo de ligação, o verbo que indica estado, tá? E o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é aquela função que indica uma característica do sujeito, tá? E aí, ele fala pra gente assim, ó, ainda na página 386. A característica do sujeito localizada no predicado é chamada de predicativo do sujeito. Várias palavras podem desempenhar essa função. Então, olha só, a gente pode ter um adjetivo funcionando como predicativo do sujeito, que é o mais clássico, né? As locuções adjetivas, tá? Locução adjetiva, duas palavrinhas no lugar de um adjetivo, funcionando como adjetivo, tá? Os substantivos também podem funcionar, né? Eles também podem funcionar como predicativo do sujeito, os pronomes e também os numerais, tá? Aí na apostila tem um exemplo de cada um, tá? Deles aí funcionando como predicativo do sujeito, ok? E aí tem para terminar, ó, o predicado nominal apresenta, portanto, a seguinte estrutura, tá? É tipo uma fórmula matemática, sempre vai ser assim. Predicado nominal igual a verbo de ligação mais predicativo do sujeito, tá? Então, vocês têm que ficar atentos, né, ao verbo de ligação, que é aquele verbo que indica estado, mudança de estado, tá? E o predicativo do sujeito, tá? Prestando atenção essas palavras aí que podem desempenhar, né, a função de predicativo do sujeito, tá? O que vocês têm que ter em mente, né? O predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, tá? É algo que vai estar sendo dito ali sobre esse sujeito, tá? E antes dele vai ter um verbo de ligação, que são aqueles verbos clássicos, só para lembrar para vocês, pode ser o verbo ser, o verbo estar, ficar, continuar, permanecer, tá? O tornar-se e alguns outros que também podem funcionar, né, como de ligação, que não são clássicos como de ligação, mas que também podem funcionar como de ligação, que é o verbo andar, o verbo viver, né, que tem até o exemplo deles aí, ok?
Então, hoje eu vou parar por aqui, vocês vão fazer, né, os exercícios da 386 e 387, tá? E aí depois eu passo essa correção para vocês.